Já faz um ano desde que eu gravei a última vez um conteúdo para esse canal e sinceramente de lá para cá muita coisa mudou. Sinceramente eu fiquei meio impressionado porque eu não sabia o quão difícil era para uma pessoa hoje em dia iniciar na programação, ou pelo menos eu não lembrava o quão difícil era. Então por isso eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês 5 dicas que se eu tivesse na minha pele quando eu estava iniciando eu gostaria muito de saber, de ter realmente aprendido. Então, como primeiro ponto, eu acho importante deixar claro que não é porque uma linguagem de programação ela é famosa, que os criadores de conteúdo estão o tempo todo falando dela, que ela necessariamente é a melhor linguagem para você se iniciar. A lógica é muito simples. A programação é dividida em seções. Você tem uma parte mais visual, estética de um programa, de um site, que é chamada de front-end. E nós temos também uma parte menos visual e mais matemática, digamos assim, que é o back-end. O que acontece? Não importa a quantidade de linguagens que você sabe, mas sim como você vai conseguir aplicar elas na sua carreira na programação. Porque que acontece? É muito comum a gente ver pessoas que sabem 1 milhão de linguagens, que atiram para todos os lados na sua carreira, mas em questão de projeto, em questão de portfólio, em questão de conseguir trabalhar em outras empresas, essa pessoa é uma pessoa escassa de conteúdo. O que acontece? O que te leva de fato longe na programação não é a quantidade, e sim os projetos que você fez, a sua experiência, entende? É muito comum quando a gente está iniciando a gente focar muito no conhecimento em si e não na prática. O conhecimento é importante, mas sem a prática a gente não consegue levar as coisas para frente. Tanto porque a gente não fixa o conteúdo bem, até porque as pessoas que estão contratando vão focar na prática, vão focar no seu portfólio. E o que isso tem relacionado com as linguagens de programação em si? Se você é uma pessoa que está iniciando, é muito provável que você tenha um pouco de dificuldade de iniciar logo de cara com uma linguagem back-end, porque são linguagens que em si elas têm uma sintaxe, elas têm um jeito de se produzir um pouco mais complicado do que certas linguagens front-end. Então isso depende muito de você. Será que você consegue aplicar aquela linguagem de programação que você está vendo? Será que se você aprender Python, você vai conseguir fazer um projeto e vender para outras pessoas e bater de frente com outras pessoas que já sabem Python? Então, dependendo do nível de complexidade de uma linguagem de programação, ela obviamente vai pedir uma exigência maior de projetos. Uma linguagem mais complexa pode ser que seja um projeto mais complexo para ser desenvolvido. E para você bater de frente com outras pessoas que já estão na área, vai ser muito difícil. Então assim, vai muito de pessoa para pessoa em que área ela deve começar, se é front-end, se é back-end, que linguagem ela deve começar. Eu particularmente, eu acho que o ideal seria as pessoas começarem por uma linguagem mais simples, até porque as linguagens que estão dentro do front-end normalmente são mais fáceis de se entender do que o back-end, e é uma área muito fácil de ser aplicada como sendo iniciante. Você vender sites, por mais que seja um processo um pouco mais manual, você consegue facilmente fazer projetos. Então esse é um primeiro ponto que eu acho muito importante, que é não ficar ficcionado na linguagem de programação que as pessoas acham que é a mais famosa, a mais importante, até porque tem que bater de acordo com o que você acredita, o que você consegue estudar e aquilo que você consegue aplicar dentro da linguagem de programação, dentro da área que você escolher. Segunda coisa que eu acho muito importante falar é não levar a programação como se ela fosse um dicionário que você tem que decorar o significado de cada coisinha, até porque na hora que você está programando é muito importante vocês entenderem que existem muitas ferramentas hoje em dia, e quando eu digo muitas, são muitas mesmo. Tô falando de extensões, sei lá, no VS Code, por exemplo, ou então plataformas que você programa, aplicativos que você programa, que nele em si existem vários sistemas para facilitar a programação. Então não há necessidade de necessariamente você ficar aficionado em cada coisinha, cada aspecto para poder estudar, porque isso vai fazer com que você demore o triplo do tempo para poder fazer um aplicativo, um site, uma função, alguma coisa do tipo, e sem necessidade nenhuma. Então é muito importante na hora que vocês estão programando que vocês foquem no essencial, no mais importante, e deixem de lado essa parte mais detalhista da coisa, porque não é isso em si que vai levar você à frente. E a terceira coisa é não tenham medo de errar. Ninguém é perfeito. Hoje em dia existem inteligências artificiais para ajudar vocês no processo da programação, algo que em alguns anos atrás não tinha. Então tá muito mais fácil do que era antes para estudar. Isso é uma oportunidade para todo mundo. E por mais que vocês errem, vocês não consigam aplicar o que vocês desejam de verdade, é muito importante vocês serem resilientes, entenderem que vocês estão em processo de aprendizado e utilizarem e abusarem dessas ferramentas que vocês têm à disposição de vocês. Aprender sempre, mas sempre utilizar as ferramentas que estão aí. Eu não tô falando para vocês
você pegar e fazer 100% do que você tem que fazer com a inteligência artificial. Eu não tô falando para usar a inteligência artificial para ela te substituir, e sim para você usar um sistema em que ela vai ser uma ferramenta que vai te auxiliar a fazer o seu trabalho, vai te facilitar. Pode ser uma ferramenta que vai te ensinar, pode ser uma ferramenta que vai resumir algum conteúdo que você aprendeu, assim como pode ser uma ferramenta que você fala, ó, eu tô querendo fazer esse projeto para aplicar meus conhecimentos e tô com dificuldade nessa parte. Ela pode te ajudar a implementar o seu projeto, porque se você já possui o conhecimento, você não precisa perder o seu tempo aplicando ele. Você pode simplesmente pedir para uma inteligência artificial te ajudar com um processo que você já conhece. Então assim, o erro, você vai querer criar um projeto, vai querer aplicar uma ideia, você não vai conseguir. Quando eu comecei na programação, por exemplo, eu era muito criança quando eu comecei. Eu acho que eu comecei com uns 10, 12 anos de idade por aí. Eu comecei porque eu tinha um amor muito grande por jogos. Eu adorava ver youtubers fazendo vídeos de jogando coisa, eu gostava de pessoas criando seus próprios jogos, e pra mim sempre me caiu muito bem a ideia de você poder criar o seu próprio jogo, você conseguir criar o seu próprio universo, contar a sua história. Isso sempre me caiu muito bem. Então quando eu comecei atirando pra tudo que é lado, o que respinga naquela primeira dica que eu falei, da programação, né, de você focar em uma área só. Então eu comecei atirando pra tudo que é lado, estudando front-end, estudando back-end, misturando as coisas, e isso me atrapalhou bastante. Só que uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi fazer projetos. Só que eu sei muito bem o quanto é frustrante você tentar um projeto, até porque naquela época eu queria criar uma empresa de jogos pra poder vender. Só que obviamente, primeiro que a minha empresa nem existia de fato, e segundo que eu não ia ter a capacidade de aplicar, porque eu tava estudando tudo e não tava realmente conseguindo aplicar aquilo na minha carreira, entre aspas. Então é muito importante vocês entenderem que vocês vão fazer vários projetos e consequentemente vocês vão errar muitas vezes, sabe? Não é porque, por exemplo, eu estava fazendo minha empresa de jogos, tentando aplicar isso, que eu não aprendi com esse processo, eu não aprendi com o processo de ter que fechar a minha empresa. Então assim, a lógica por trás da criação de projetos é o que você aprendeu. Eu, por exemplo, tive que fazer várias coisas sozinho, por isso eu aprendi muita coisa naquela época, isso me ajudou muito a conseguir realmente aplicar. Então é muito importante que vocês entendam o quão importante é a experiência na área da programação. Vocês têm que estar o tempo todo tentando aplicar a ideia de vocês. Eu acho muito interessante projetos de curso que indagam vocês a copiar o curso, só que a gente às vezes se preocupa muito em copiar o que a pessoa do curso está ensinando, alguma coisa assim, e a gente pouco se preocupa em ter nossas próprias ideias originais. Então a liberdade criativa, ela é fundamental quando se trata de programação, e inclusive de outras áreas da vida além da programação. Então tenham sempre isso em mente. É muito importante vocês terem um conhecimento, mas não fiquem bitolados com isso, não fiquem ficcionados com o conhecimento em si. Também tentem aplicá-lo, tentem aplicar isso de alguma forma na sua carreira, e sempre que forem escolher, escolham algo que faça sentido com aquilo que você deseja. Agora eu vou falar sobre um tópico que eu posso me contradizer um pouco falando ele, mas eu já vou explicar melhor a lógica por trás disso. O que acontece? Vocês não são obrigados a estudar a lógica de programação para começar a programar. Eu vejo muita pessoa por aí sempre falando da lógica de programação, até porque a programação se baseia, boa parte dela, na lógica de programação. Para quem não sabe, a lógica de programação, ela é meio que o sistema, meio que a base da programação. Ela é basicamente um jeito pronto de se programar qualquer linguagem do back-end. Então, por exemplo, assim, é como se eu chegasse em você e falasse assim, o português, ele tem, né, a sua origem, tem origens no latim. Então, o latim é a lógica de programação. Pensa nesse sentido. O que acontece? A lógica de programação, ela é aquilo que, a partir dela, se origina as outras linguagens. Então, ela é meio que o texto pronto, ela é meio que o prompt, ela é a base daquilo que a gente conhece hoje como programação. E ela pode ser aplicada em diversas linguagens do back-end. Então, justamente por isso, muita gente por aí, principalmente eu, falei que é importante vocês entenderem a lógica de programação. Só que a lógica básica é que vocês não são obrigados a entenderem a lógica de programação para começar a programar. E isso talvez possa ser um limitador para muitas pessoas terem que ficar estudando 1 milhão de coisas. Tem que estudar Python, tem que estudar lógica de programação, tem que estudar HTML, CSS. Isso pode limitar muita gente. Mas qual que é a questão? O porquê que você não precisa estudar a lógica de programação? Porque, cara, a lógica de programação você pode pegar ela simplesmente programando. Simplesmente estudando Python, por exemplo, fazendo vários projetos nessa linguagem, fazendo em outras linguagens, você vai pegar de qualquer jeito. Então, assim, eu não estou falando que não seja um corta-caminho, que não seja importante você estudar isso. Eu só estou dizendo que a lógica de programação, ela não precisa ser algo obrigatório, algo que fica na tua mente como se fosse assim, você
tem que fazer isso. Aí você acaba estudando 1 milhão de coisas e você não consegue sair do zero. Você fica estagnado, não aplica. Então entendam que é muito legal a lógica de programação e ela pode ser útil para algumas pessoas, mas não para todas. Então por isso é muito importante analisar e não simplesmente sair estudando adoidado qualquer coisa, entende? A próxima dica é sempre fique atento nas áreas de necessidade e nas novas tecnologias. Eu falo isso porque para quem quer iniciar na programação tem que saber que a tecnologia, né, porque a programação tá dentro da tecnologia, é muito importante entender que a tecnologia, ela é uma área que muda drasticamente o tempo todo e que possui necessidades que são alteradas também o tempo todo. As próprias inteligências artificiais são prova disso. Então é sempre bom estar atento a isso para você poder sempre estar à frente dos seus concorrentes, para você conseguir ter a sua vaga de emprego, ou seja lá o que você queira. E é muito importante na hora de você criar projetos, você não simplesmente criar qualquer coisa que vier na sua mente. É importante aplicar projetos, mas é muito mais importante você aplicar projetos que realmente façam sentido com a sua carreira. Então assim, simplesmente fazer um projeto por fazer não é tão eficiente quanto você fazer um projeto em uma área que está em falta. Então sempre analise áreas que você sente que está faltando tecnologia lá e que é necessário ter tecnologia lá. Um exemplo disso é que hoje em dia tem uma diferença muito grande entre você ser um programador de aplicativos e você ser um programador, por exemplo, front-end de sites. Os salários são completamente diferentes. Por quê? Porque em uma das áreas existe uma escassez muito maior de profissionais do que na outra. Então assim, será que vale a pena você correr junto com 500 mil pessoas, milhões de pessoas, sendo que você pode ir numa área que tem menos pessoas, menos concorrência, você ganha mais, só que em contrapartida talvez você tenha que estudar mais. Então essa análise é muito importante ter. Você sempre está atento a novas tecnologias para conseguir implementar isso nos seus próprios projetos. E eu tô falando isso, eu sei que é uma lógica avançada, só que quem tá iniciando já tem que entender o panorama inteiro do que ele vai se envolver no futuro. Então entender as novas tecnologias e sempre focar nas áreas de escassez é muito importante. E detalhe, tá? Eu falo áreas de escassez necessárias. Não adianta você criar um aplicativo, um site, alguma coisa que ninguém usa. Sei lá, um contador de quilogramas para, sei lá, feno, alguma coisa que ninguém use, por exemplo. Só um exemplo aleatório. Mas as áreas de escassez que tem gente querendo, tem gente requisitando, elas são fundamentais, principalmente para quem quer entrar numa carreira nova. Para finalizar, eu quero deixar claro que vocês não devem de jeito algum se comparar com outras pessoas. Sempre existe alguém melhor que você. Em qualquer área que você procurar, sempre existe alguém melhor que você. Então assim, não é porque tem pessoa aí que sabe 1000 linguagens de programação, não é porque tem pessoas aí que começou com 3 anos de idade a programar, não é porque tem pessoas aí que já tem 1 milhão de reais, que já tem, sei lá, um projeto inteiro, que ganham 500, sei lá, $1000 para poder fazer um projeto simples, que você que tá iniciando tem que se comparar, tem que ficar perdendo seu tempo se preocupando com isso. Foque no seu desenvolvimento, sempre foque nas áreas que estão em falta e no que você pode aplicar para o mercado para ajudar as pessoas e ao mesmo tempo conseguir a sua área de destaque. Então assim, fiquem tranquilos porque a programação a gente tende a ver ela como se fosse matemática pura, como se fosse só uma tela cheia de código, cheio de números, mas às vezes ela é muito mais visual, ela é muito mais analítica do que pode pensar. Não adianta você ser um super programador, uma pessoa que sabe 1 milhão de linguagens, que você sabe a sintaxe completa de um código, se você não sabe aplicar isso na sua carreira, não vai adiantar de nada. Se você não souber se vender como profissional, você não vai conseguir um emprego. Então foque um pouco em ficar preocupado que fulano de tal sabe 1000 linguagens e você não sabe nenhuma. Se preocupe mais em, beleza, eu vou saber uma, mas eu vou conseguir aplicar essa uma linguagem de programação que eu tô estudando. Então essas são algumas das muitas dicas que eu posso dar para vocês sobre programação, porque assim como vocês, eu também estou nessa caminhada. Já faz um tempo, mas a programação, ela é uma área que, a partir do momento que você entende a lógica por trás dela, ela é muito recompensadora, tá? Ela é muito importante. Você pode tá nela, ganhar salários altíssimos, assim como você pode estar na área de programação e ganhar salários ridículos de baixo. Tudo depende da forma que você aplica. Então, eu quero finalizar esse vídeo deixando claro que tudo depende de você. É sempre importante você focar naquilo que faz sentido pra sua vida, faz sentido pra sua carreira e não ficar tão preocupado no que os outros estão ensinando e obrigando você a fazer por aí. Então é isso, gente. Foque mais no que é mais importante pra vocês e menos o que todo mundo tá falando. Até a próxima.